Se você está insatisfeito e infeliz com o seu país, o Brasil, e pensa em trocá-lo por uma experiência internacional em busca de vida melhor em outros países como o Japão, assista esse vídeo até o final. Ele pode mudar a sua imaginação e visão do que você vê e conhece apenas pela internet. No vídeo anterior e primeiro da série, onde conto a história da minha trajetória vivendo 6 anos no Japão, eu mostro o lado sombrio e bizarro que se esconde por trás da cultura e tradições milenares, dos costumes polidos e pontos turísticos fantásticos daquele pequeno país isolado do resto do mundo. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos dessa série. Falta de oportunidades e desemprego, falta de segurança, muita violência e criminalidade, corrupção política, leis e justiça arcaicas, falhas morosas e tardias, sistema de saúde e de educação precários e falidos. Essas sempre foram as principais justificativas de quem decide ir embora do Brasil em busca de vida melhor em outros países como o Japão. Mas em um mundo economicamente e socialmente colapsado por guerras, pandemias, aumento da fome, da miséria e onda crescente de xenofobia que se espalhou pelo mundo, será que ainda restou algum lugar seguro e melhor de se viver fora da nossa pátria e casa, por pior que ela pareça e esteja sendo para muita gente? O Japão, que ontem foi a maior potência econômica mundial e que abriu incondicionalmente seus braços e fronteiras para estrangeiros como mão de obra, que mantém suas fábricas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje é um Japão que enfrenta a maior crise econômica, demográfica e social da sua história. Também é um país governado por nacionalistas ultraconservadores que difundem a xenofobia e defendem um Japão livre de estrangeiros. Mas ainda assim, desinformados da realidade do atual cenário político, econômico e social daquele país, milhares de estrangeiros, incluindo brasileiros, desembarcam diariamente nos aeroportos internacionais do Japão, levando consigo nas suas bagagens pouco dinheiro, muitas incertezas e esperanças de encontrar uma vida digna e melhor. Em contraste com esse cenário, centenas de brasileiros fazendo um caminho inverso de volta para suas casas e país. Muitos trazendo consigo em suas bagagens apenas frustrações e decepções por desilusões e fracassos irreparáveis. Atraídos pelas ilusões e fantasias sobre o Japão que muitos vloggers e influencers vendem nas redes sociais, muitos brasileiros embarcam rumo ao Japão pensando apenas na ostentação de iPhones de última geração, roupas de marcas famosas, carros esportivos caríssimos, passeios incríveis e o glamour de estar vivendo uma experiência internacional morando no outro lado do mundo. E nessa febre da internet, muitos também tentam alcançar seu lugar no hall da fama como vloggers e influencers, registrando e postando cada momento das suas aventuras que começam no embarque ainda no Brasil. Eu morei 6 anos no Japão. Conheci bem esse lado belo e fascinante do Japão que esses vloggers e influencers mostram nas suas redes sociais. Mas também conheci um outro lado que eles também conhecem, mas não mostram. Um lado sombrio e bizarro de um país frio, silencioso, movido a dinheiro, consumismo e ostentação. Um lugar onde isolamento e solidão imperam, onde só se vê e sente melancolia e desalento, onde liberdade e vida social são muito limitadas por uma rotina desgastante de excesso de trabalho, cumprimento de obrigações e regras de conduta social extremamente rígidas. E é justamente esse lado obscuro e lôbrego do Japão que eu decidi mostrar sem medo e sem filtros nessa série de vídeos. Atraídos pelas mentiras, fantasias e ilusões que vendem nas redes sociais,
e seduzidos por anúncios na internet que são publicados por várias agências desonestas de viagens e de empregos no Japão, sempre prometendo muitas vagas de trabalho bem remunerados, vida digna e melhor naquele país. Muitos brasileiros acabam abandonando empregos estáveis, estudos, família, vendendo tudo o que possuem e ainda contraindo dívidas astronômicas, deixando tudo para trás para recomeçar uma vida nova do zero no outro lado do mundo. Embarcam sem qualquer planejamento, com pouca ou nenhuma reserva de dinheiro e ainda levando consigo seus cônjuges e filhos ainda pequenos. Somente ao desembarcar no Japão, muitos acabam descobrindo que foram vítimas de mentiras e golpes que começam ainda no Brasil antes do embarque. Se veem em apuros, reféns da exploração, assédio, chantagens e ameaças de encarregados de empreiteiras, enfrentando todo tipo de dificuldades e tendo que apelar por pedido de ajuda nas redes sociais. Um misto de sensações de euforia, ansiedade e incertezas tomam conta durante as quase 28 horas de voo com uma única escala até o Japão. No desembarque, o deslumbre de enfim se ver em um país fascinante e completamente diferente do que estamos acostumados a viver. Mas logo, a estranheza de ver a agitação e luzes coloridas hipnotizantes das placas e outdoors das grandes metrópoles serem substituídas pelo silêncio absoluto de ruas quase desertas de alguma cidade pacata de interior ou vilarejo rural perdido em meio às montanhas. Para quem estava acostumado a viver em uma casa confortável, toda mobiliada e dormir sobre camas macias, agora é preciso se acostumar rápido a morar em pequenos apartamentos ou kitnetes de madeira muito velhos, com pouca comodidade, banheiro de fibra e com uma única porta de saída direto para a rua. Também é preciso se acostumar a dormir sobre colchonetes finos estendidos no chão duro e a improvisar caixas de papelão como móveis. Pilhas de folhetos e de manuais cheios de normas e regras rígidas de uso das moradias, de separação e descarte de lixo, de conduta social. Tudo deve conter a sua assinatura e carimbo pessoal, provando que você leu, compreendeu e concordou. Pequenos pomares, plantações de arroz alagadas, montanhas, matas e bosques com pequenos templos, cemitérios e jazigos espalhados por toda parte, se misturam com o urbanismo dos bairros e condomínios habitados. Ruas vazias e escuras durante a noite. O cantar de pássaros e grasnar de corvos que interrompem o silêncio quase absoluto durante o dia. Desde o desembarque no aeroporto, não há tempo de espera de adaptação com diferença de fuso horário, tampouco para passeios. A rotina desgastante de trabalho árduo nas fábricas por vezes começa em menos de uma semana. Bem-vindo ao Japão, a sua nova casa e rotina de vida. Logo ao chegar no Japão, se descobre da pior maneira que lá existe um ditado que diz que no Brasil se trabalha para sobreviver e no Japão se vive para trabalhar e acaba morrendo de tanto trabalhar. No Brasil, muitas pessoas acham muito cansativo e entediante trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, cerca de 40 horas semanais. Enquanto que no Japão, o excesso de trabalho em longas jornadas, incluindo horas extras, é uma tradição e quem se recusa se torna mal visto e excluído. Uma tradição que se reflete nas mais de 7.000 mortes de trabalhadores por ano, causadas por excesso de trabalho, vítimas do fenômeno chamado de karoshi. Exceto quem vai para o Japão com visto especial de estudante ou de trabalho em áreas específicas, estrangeiros, incluindo brasileiros que migram para o Japão com visto de longa permanência para morar e trabalhar, são designados ao trabalho braçal nas fábricas japonesas, sendo subsidiados por empreiteiras como mão de obra terceirizada e temporária, onde trabalham como operários em diversas funções e setores de produção.
Na maioria das fábricas, a rotina diária de trabalho começa com ginástica, reuniões matinais e costuma ser extremamente cansativa e desgastante por vezes, submetendo os operários a trabalhar até mais de 12 horas por dia, 6 dias por semana, em revezamentos de turnos com horários alternados, sem tempo adequado de descanso. Os trabalhos diários são sempre repetitivos, se resumindo em tarefas muito corridas, enquanto outras são pesadas. O ambiente de trabalho de algumas fábricas são insalubres e oferecem riscos diversos aos trabalhadores, sendo comum, inclusive, frequentes ocorrências de acidentes graves e fatais, envolvendo trabalhadores estrangeiros. Não há diferenciação e divisão de trabalho de acordo com o gênero sexual. Mulheres são submetidas a fazer o mesmo trabalho que os homens, mesmo sendo os mais pesados, insalubres e perigosos. Os trabalhadores são obrigados a usar acessórios de segurança, uniformes desconfortáveis e muito quentes no verão escaldante do Japão, sendo ainda obrigados a trabalhar em silêncio e em ritmo acelerado, sob muita pressão de regras e normas rígidas de trabalho. Uma realidade que chega a lembrar filmes que abordam a rotina diária de detentos em presídios de segurança máxima. Em muitas fábricas, o intervalo para almoço são de apenas 20 minutos. Os dias de folga e período essencial de descanso são limitados, insuficientes e acabam resumidos em outra rotina cansativa e desgastante, que é colocar as tarefas e obrigações domésticas em dia, como limpar o apartamento, lavar roupas, fazer a separação e descarte de lixo em dias específicos, fazer compras em supermercados, pagar contas e resolver pendências em prefeituras. Além da extrema pressão exercida pelas regras rígidas de trabalho e de conduta social, é preciso ser forte e aprender a se manter calmo em ambientes de trabalho hostis, onde são muito comuns os desentendimentos, perseguições, assédio moral e até sexual de colegas de trabalho, de alguns encarregados e supervisores de empreiteiras que se aproveitam dos seus cargos e da condição fragilizada do trabalhador estrangeiro para praticar excessos e abusos. Cedo ou tarde, essa rotina de vida ultra-acelerada, desgastante e frustrante acaba afetando não apenas o físico, o psicológico e o emocional, até mesmo das pessoas mais fortes, mas acaba abalando profundamente os relacionamentos conjugais e até mesmo os casamentos de longas datas, sendo que a maioria dos casos de infidelidade conjugal ocorrem livremente dentro do ambiente de trabalho das fábricas, em muitos casos com o consentimento e conivência das partes envolvidas. Para ocultar essa realidade bizarra dentro das fábricas, trabalhadores são obrigados a assinar termos de responsabilidade e de sigilo absoluto, concordando em não revelar absolutamente nada do que presenciam e vivenciam dentro do ambiente de trabalho. Também sendo proibido usar celulares para tirar fotos e filmar a área interna das fábricas. No Brasil, a maioria das pessoas sentem receio, vergonha e não aceitam qualquer tipo de trabalho ou subemprego por um salário mínimo tão baixo que limita o poder aquisitivo e de consumo das pessoas. Uma realidade que pode ser vista claramente através dos números assustadores de trabalhadores e empreendedores informais, entre os quais muitos atuam na ilegalidade, não recolhendo impostos e não contribuindo com a própria previdência social. Em contraste com a realidade desse cenário social, muitos desses brasileiros, descontentes com a realidade do nosso país, se encontram vivendo em outros países, incluindo o Japão, se sujeitando a coisas muito piores, por pouco ou quase nada. Ao contrário do que mostram nas redes sociais e do que muita gente imagina, viver como estrangeiro em países como o Japão não é algo tão fácil e simples.
requer muita coragem, princípios, planejamento e, principalmente, sacrifícios. Para quem domina pouco ou quase nada do idioma japonês, a dificuldade de comunicação traz grandes barreiras e limitações para a vida e o cotidiano, gerando isolamento e extrema dependência da ajuda de terceiros para praticamente tudo, além de limitar as oportunidades de trabalho. Mesmo sendo para os trabalhos braçais, mal remunerados do subemprego, cada vez mais fábricas estão exigindo níveis cada vez mais elevados de domínio do idioma japonês e habilidades especiais, como habilitação para dirigir veículos pesados, empilhadeiras, licenças para operar guindastes e máquinas especiais. A barreira da comunicação também é o que impede vítimas de hijime, termo que define a prática do bullying, assédio moral e até sexual, de se defender, buscar por justiça e denunciar essa prática tão expressiva e rotineira no cotidiano, cultura e costumes japoneses, tanto no ambiente de trabalho como no social. No Japão, mais do que luxo, ter um carro é uma necessidade. A maioria das fábricas são instaladas em cidades do interior, em locais inóspitos como montanhas e florestas. Andar a pé e depender de bicicletas para se locomover significa ter que enfrentar ventos fortes, chuva intensa, neve do inverno congelante e o calor escaldante do verão japonês que ultrapassa os 45 graus. Conseguir alugar moradia por conta própria tem se tornado algo cada vez mais difícil. Proprietários de imóveis e imobiliárias não querem mais alugar seus imóveis para estrangeiros e dos poucos que ainda aceitam, praticam exploração e abusos com cobranças caras de aluguéis, condições e taxas contratuais nem sempre dentro da legalidade, por imóveis muito velhos, com pouca ou nenhuma condições de comodidade. Se a princípio, quem está indo pela primeira vez ou voltando para o Japão, o trabalho nas fábricas e a dependência de empreiteiras para conseguir trabalho e até moradia não seja uma questão de escolha, mas únicas opções para muitos brasileiros. Enquanto essa dependência pela intermediação de empreiteiras prevalece, significa se manter refém das mentiras, desrespeito, exploração, assédio moral e até sexual de muitos subalternos de empreiteiras desonestos encarregados de recrutar e administrar a mão de obra alocada para as fábricas, sendo os chamados tantoshas, ranchos e cachos. Também significa permanecer refém da negligência dessas empreiteiras, pois a grande maioria já não oferece mais qualquer suporte, como tradutores do idioma japonês, moradia e transporte aos trabalhadores estrangeiros contratados como mão de obra temporária e terceirizada. No momento de contratar, mentem descaradamente sobre o trabalho, fazem promessas e oferecem garantias somente até o contrato ser assinado. Logo, o trabalhador se vê abandonado por conta própria, sem qualquer suporte e amparo dos seus supervisores de empreiteira. Das poucas empreiteiras que ainda oferecem locação de apartamentos e alojamentos para trabalhadores temporários, elas garantem essas moradias somente enquanto o trabalhador se manter prestando serviços para a empreiteira contratante. Quando o prazo do contrato termina e não há possibilidade de renovação, o trabalhador é demitido por justa causa ou se demite por não se adaptar ou não concordar com as condições de trabalho. Algumas empreiteiras simplesmente expulsam o trabalhador dos seus alojamentos e apartamentos, não dando-lhes sequer prazo suficiente para que consigam um novo trabalho e moradia. A intermediação de trabalho no Japão por empreiteiras sempre predominou desde o início do período da migração de estrangeiros no Japão, já há cerca de 3 décadas. Sempre buscaram se valer da fragilidade da condição do trabalhador estrangeiro, justamente na necessidade de trabalho e moradia, para explorá-los de todas as maneiras possíveis.
Muitas empreiteiras desonestas, especialmente as que são de propriedade ou lideradas por brasileiros, vão muito mais além, submetendo o trabalhador ao trabalho em condições análogas ao assédio moral e inclusive sexual. Apesar das leis trabalhistas severas, da existência de sindicatos e de órgãos de amparo ao trabalhador, das fiscalizações rigorosas que são realizadas periodicamente nas fábricas e empresas, inclusive pelo Departamento de Imigração japonesa, as causas dos trabalhadores estrangeiros sempre permanecem tratadas com parcialidade, descaso e negligência. Se a maioria das grandes multinacionais exportadoras do setor automobilístico se concentram mais na província de Aichi e Shizuoka, em províncias como Gunma, Nagano, Ishikawa, Fukui, Shimane, Osaka, Hyogo, entre tantas outras províncias espalhadas pelo território japonês, existem poucas ou quase nenhuma indústria de médio ou grande porte. Portanto, as oportunidades de trabalho, que inclusive oferecem remunerações razoáveis, são quase zero, restando apenas oportunidades em pequenas indústrias do segmento alimentício, sendo o setor que paga a menor remuneração, a qualidade e a rotina de trabalho é considerado uma das piores. A idade também é um fator determinante na vida ativa dos trabalhadores. A partir dos 50 anos de idade, as oportunidades de trabalho caem drasticamente para homens e mulheres, aumentando os períodos de desemprego e empurrando-os para as indústrias do segmento alimentício. Ao contrário de outros países, o Japão não oferece muitas opções de trabalho para estrangeiros. E para fugir da rotina desgastante de excesso de trabalho nas fábricas e da exploração das empreiteiras, muitos brasileiros, inclusive mulheres, acabam aderindo a algumas profissões mais rentáveis, como de caminhoneiro, soldador, operário e operador de máquinas pesadas na construção civil, entre outras. Para quem depende das fábricas, encontrar um bom trabalho que pague um salário razoável é uma loteria que exige muita sorte. Em muitos casos, mesmo conhecendo a fábrica, o setor e funções a serem desempenhadas logo nos primeiros dias de trabalho, são grandes as possibilidades de ser transferido para setores onde o trabalho e a remuneração são péssimos e não condizem com o que fora proposto inicialmente. Com a crise econômica que o Japão já enfrentava há pouco mais de 2 décadas, ainda mais agravada com a pandemia e as guerras no Ocidente, as oportunidades de trabalho se tornaram ainda mais escassas. As indústrias enfrentam graves problemas com escassez de mão de obra, queda contínua das exportações e falências, enquanto que grandes multinacionais estão deixando o Japão. As contratações de mão de obra estrangeira passaram a ocorrer de forma esporádica para suprir eventuais demandas de produção com prazo de início e término pré-definidos. A maioria das fábricas passaram a limitar as horas extras, enquanto que em outras já não é mais permitido trabalhar além das 8 horas diárias normais. Para se manter funcionando com um mínimo possível de funcionários, a maioria das fábricas optaram pelo revezamento de turnos alternados. Já não é mais possível complementar salários sequer com 100% de adicional noturno, nem horas extras. No Japão, o salário das fábricas giram entre 215 mil a 320 mil ienes japoneses, cerca de R$ 6.850 a R$ 10.900. Aos olhos de quem vive no Brasil, pode ser um salário razoável e muito atrativo, mas se trata de valores brutos, com todos os descontos incluindo aluguel, despesas domésticas e gastos pessoais. O que resta no bolso do trabalhador é uma renda líquida que gira em torno de 25 mil ienes até 120 mil ienes, entre R$ 796 a R$ 3.821. Somente em impostos, os descontos chegam a ultrapassar 40% da renda do trabalhador.
E quem não consegue manter o pagamento de todos os impostos rigorosamente em dia, a partir de agora, também corre o risco de ter visto cancelado e até ser deportado. Em um Japão com um custo de vida que não para de subir, onde a moeda local se encontra na sua pior desvalorização dos últimos 30 anos, os salários permanecem defasados há décadas, diminuindo drasticamente a cada dia o poder aquisitivo e de consumo das pessoas, e onde se cobra cada vez mais impostos e taxas de vistos caríssimos. Sobreviver no Japão com o salário que se ganha está sendo exatamente igual a tentar sobreviver no Brasil com menos de um salário, até pouco mais de 2 salários mínimos. Se sobreviver no Japão está se tornando cada vez mais difícil, ainda mais para brasileiros assalariados de fábrica que vivem sozinhos. Conseguir economizar e enviar remessas de dinheiro ao Brasil se tornou algo impossível. Isolamento, solidão, vida social limitada e restrita por conta de excesso de trabalho, de obrigações e de pressão exercida com regras de conduta social extremamente rígidas e opressivas. Viver como marionetes de empreiteiras e robôs de fábricas, programados para apenas obedecer ordens e trabalhar dia e noite por quase nada. Essa foi a rotina de vida que eu conheci e vivi durante os 6 anos que morei no Japão. E a pergunta que sempre me fazem é: para você, valeu a pena? Fui para o Japão casado e voltei para o Brasil divorciado, sozinho, e trazendo na minha bagagem apenas lembranças de um período de muito sofrimento, desilusões, fracassos e prejuízos, dos quais levarei muito tempo para me recuperar. Mas foi preciso eu ir até o outro lado do mundo para descobrir que não era preciso ir muito longe para passar por todas essas coisas. E não importa o quão difícil seja e esteja a vida no meu país. Não há nada melhor do que estar de volta em casa. Não existe outro lugar e país melhor que o nosso Brasil. Minha intenção nesse vídeo, e em todos que compõem a série, sobre a minha trajetória tendo vivido 6 anos no Japão, não é desestimular ninguém a buscar seus sonhos e objetivos, não importa onde acredite que eles estejam, mas apenas alertar que existe grande diferença entre ir para um país como turista apenas para admirar suas belezas e construir vida dentro dele a partir do zero. Alertar que se aventurar mundo afora não se resume colocar uma mochila nas costas e sair em busca de promoções de passagens aéreas, hotéis e restaurantes baratos, como fazem os nômades digitais. Requer planejamento, informações concretas e principalmente uma boa reserva de dinheiro, como segurança diante da possibilidade de qualquer coisa der errado. O Japão continua sendo um país incrível, mas nem de longe é um país perfeito e livre de problemas como qualquer outro país. Ir para o Japão ou para qualquer outro país não é errado. Buscar uma vida melhor também não. Mas romantizar imigração pode custar caro, porque mudar de país não elimina problemas e não é um atalho para a prosperidade. É apenas trocar desafios conhecidos por desafios desconhecidos. E definitivamente o Japão não é para amadores nem para todos. Escreva nos comentários se esse vídeo te fez enxergar um lado diferente dessa realidade, ou se ainda assim você teria coragem de abrir mãos e largar para trás tudo o que já conquistou no Brasil, para viver uma experiência internacional no Japão ou em qualquer outro país. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e que sonha em morar no Japão. Se você ainda não me segue, comece a partir de agora e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades e dos próximos vídeos no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo documentário. Mais do que um e-book,
Um guia simples e prático que vai te ajudar com dicas e orientações em muitas situações no seu cotidiano no Japão. Link na descrição. Adquira o seu.